E aí pessoal, tudo certo com vocês? Tá tudo certo comigo também. Cara, hoje tava pensando no papel da igreja, hoje eu tava pensando no qual é o meu papel, o que eu tô fazendo por missões, né, que é o assunto que nós estamos falando, que as viagens missionárias, tanto de Paulo quanto de Barnabé, enfim. Mas eu queria enfatizar primeiramente as viagens de Paulo, que foram viagens maravilhosas, que por onde ele passava ele pregava o amor de Deus, por onde ele passava ele fundava igrejas, ele instaurava líderes e ele pregava muito a respeito acerca da paternidade espiritual. E cara, é impressionante realmente o trabalho de Paulo. Mas hoje eu queria falar de um assunto muito, muito importante, que é um assunto que tem me incomodado muito, que muitos que me conhecem veem que eu prego bastante em células ou converso com pessoas a respeito disso, que é acerca das pessoas que são rejeitadas pela igreja. E quando eu digo igreja, eu digo pelo corpo institucional. No caso, pelas pessoas que estão dentro dos templos, que estão dentro das denominações e pessoas que estão no mundo todo que, sabe, são rejeitadas de uma certa forma por nós. E eu me incluo nisso também porque eu sou humano e eu sou como qualquer um. Mas infelizmente muitas pessoas que se dizem ter o Espírito Santo acabam rejeitando outras pessoas que têm maneiras diferentes de, sabe, se vestir, maneiras diferentes de falar e acabam sofrendo esse preconceito dentro dos templos, dentro, sabe, das denominações, enfim. E a gente costuma muito julgar as pessoas que, sabe, saem da igreja, a gente diz, ela foi fraca na fé, ela não tem o Espírito Santo, por isso que ela saiu, porque se ela fosse forte ela permaneceria dentro da igreja, porque aqui tem regras e regras precisam ser cumpridas e blá 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 blá. Cara, eu gosto muito de uma passagem aqui que se encontra em Atos, no capítulo 13, no versículo 48. Quando ouviram isso, os gentios se alegraram e agradeceram ao Senhor por essa mensagem. E todos que haviam sido escolhidos para a vida eterna creram. Assim, a palavra do Senhor se espalhou por toda aquela região. Então, Paulo ali vai pregar para os gentios. Paulo ali vai pregar para um povo que era rejeitado pelos judeus, uma raça que divergia totalmente dos judeus, e por isso os judeus consideravam todas as raças que não eram judeus, as pessoas que não faziam parte do judaísmo, que não tinham a linhagem judaica, elas eram rejeitadas, elas eram consideradas raças impuras, raças imundas. E tanto é que quando Deus fala lá nos capítulos anteriores, ele fala com Pedro e diz, Pedro, tá vendo esses lençóis aqui? Tá cheio de animais, mata-os e os come. E Pedro fala, não Senhor, eu não vou comer porque são animais impuros, eu não como animais impuros. E aí Deus fala para Pedro, não considere impuro aquilo que eu purifiquei. E aí Pedro tem essa visão, e quando acaba essa visão, ele, sabe, ele vai procurar saber o que é, ele fica pensando, ele fica imaginando, ele fica tentando saber o que é. E mais tarde o Espírito Santo na vida de Pedro, que estava na vida de Pedro, vai orientá-lo, dizendo que ele tinha que pregar para um povo que eram os gentios, que eles tinham que pregar para um povo que era de uma raça diferente, que não eram judeus. E aí Pedro entende o propósito de Deus naquela visão. Pedro entende que o evangelho precisava ser pregado não só para os judeus, ele precisava ser pregado para os gentios. E cara, eu acho que isso é o que está acontecendo hoje em dia. A gente está selecionando as pessoas que a gente quer pregar. E a gente quer rejeitar aquelas pessoas que são diferentes de nós, que são diferentes, que têm costumes diferentes das nossas denominações. E, cara, Jesus, ele nunca foi assim. Mateus, por exemplo, era uma pessoa muito rejeitada pelos judeus pelo fato dele ser cobrador de impostos. Já pensou, cara? Cobrador de impostos, e ele foi acolhido por Jesus. Pedro era pescador. Pedro a profissão que mais desonrava um homem ali poderia ser a pesca, a profissão de pescar. E mesmo assim Jesus acolhe Pedro.
E a gente, cara, eu fico me perguntando onde é que está o nosso evangelho. Então, o que eu aprendo aqui nessa viagem de Paulo, nessa viagem que Paulo faz, e ele prega para os gentios, e os gentios que eram um povo rejeitado, que era um povo que muitos judeus diziam que eles não iam ser salvos, diziam que eles não iam ter a salvação, que eles não iam ter a vida eterna, porque simplesmente eram gentios. Então, Paulo, ele critica muito a respeito disso, e eu trago isso para os dias de hoje. Deus, ele pode usar você em missões, ou seja, na sua vida ministerial, ele pode usar você para resgatar as pessoas que foram rejeitadas pelo corpo institucional, ou seja, pelas pessoas que fazem parte de alguma denominação. Ele vai te usar para resgatar essas pessoas, e quando ele quiser te usar para resgatar essas pessoas, não tenha medo. E quando eu entendi o propósito de Deus para nós, quando Ele envia o Seu Espírito Santo, quando Ele instaura a igreja primitiva aqui na Terra, eu comecei a entender a missão que nós temos aqui, que é de resgatar as pessoas que foram rejeitadas pela religiosidade de alguns, e como essas pessoas não se encaixaram nos dogmas, como as pessoas não se encaixaram nas tradições, como essas pessoas não se encaixaram, não se conformaram com a religiosidade, elas foram rejeitadas. E cara, o Espírito Santo, ele é uma pessoa, ele é alguém muito especial, porque ele te aceita e ele não te impõe religiosidade, ele não te impõe tradições, ele não te impõe dogmas, porque ele te ama e ele entende que o propósito de Deus na tua vida, além da salvação, é viver algo extraordinário, é viver o sobrenatural, é não viver uma religião, é não viver dogmas, e sim viver o reino, viver o evangelho. Não rejeite as pessoas pelo fato de elas não aceitarem o tradicionalismo, de elas não aceitarem as religiosidades que muitas igrejas têm, que muitas denominações têm. Não rejeite, acolha, seja amigo, seja parceiro, porque é isso que Jesus ensina. Jesus ensina o amor, e é esse amor que nós temos que ter, porque Jesus morreu pelos judeus, Jesus morreu pelos gentios, Jesus morreu por mim, Jesus morreu por você. Mais amor, galera, menos religião, mais amor, menos dogmas. Eu não digo que as tradições são coisas, sabe, totalmente erradas, não. Todas as denominações têm suas tradições, todas as denominações têm o seu jeito, seus modos. Não permitam que essas tradições criem barreiras para as pessoas chegarem até Jesus. Não permitam que o tradicionalismo, as tradições, enfim, tudo o que é terreno, cara, forme-se uma barreira entre as pessoas e Deus, entre as pessoas e Cristo, entre as pessoas e o Espírito Santo. Então é isso, cara, se você gostou, enfim, se você quer que outras pessoas sejam alcançadas por isso, se você quiser dar o like, se você quiser compartilhar, se você quiser se inscrever no canal, fique à vontade, a casa é sua, o reino é dos céus e nós fazemos parte desse reino maravilhoso. Um beijo e tchau, tchau. Fui!